de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Vamos repetir novamente? Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, ou de gerar filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Diga para o seu irmão: não se edifique com a construção que o outro está fazendo. Se edifique com a construção que Deus irá fazer sobre a sua vida. Glória a Deus. Irmão, antes de nós adentrarmos dentro dessa parte desse texto, capítulo 16, precisamos retroceder um pouco. Temos que entender que existe uma promessa sobre a vida de Abrão. E também existe essa promessa sobre a vida de Sarai. Abrão, ele era filho de Terá, era uma família que vivia em meio ao mundo pagão, a deuses pagãos, onde Terá, seu pai, ele era um consumidor de estátuas. E Deus diz que nós não deveríamos servir a outros ídolos, mas sim servir só apenas um Deus, que esse Deus é Deus de Israel, é Jesus, aquele que veio por intermédio do seu Pai, através da cruz, morrer por nós, nos santificar, nos redimir de todo o pecado. Então, Abrão, ele tem uma promessa, e Terá, seu pai, vai ter na sua mente um dia de sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Só que essa promessa que está sobre Terá, sobre Abrão, é a mesma promessa também que está sobre Sarai, a sua esposa. Então Terá vai chegar para Abrão e vai falar: nós temos que sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, que é uma terra que ele mal conhecia, mas estava dentro do seu coração, e para essa terra de Canaã. E isso é interessante porque nós olharmos esse texto, nós vamos perceber que como que Terá quer sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, se ele não conhece a terra de Canaã. É isso que Deus nos mostra, que existem momentos na nossa vida, implicitamente, que Deus está trabalhando. Deus se utiliza de algo em nossa vida para nos levar em algo que Ele tem projetado para a nossa vida. É Deus falando conosco nesta manhã. Existe uma promessa, e essa promessa é você, mas também existe um projeto já preparado para Canaã. É Deus te falando: existem momentos que eu vou te tirar de Ur dos Caldeus para te levar para Canaã, que é um projeto que Deus tem para a nossa vida. Esse projeto o inimigo não pode impedir, esse projeto o inimigo não pode tentar nos parar, porque esse projeto ele vem de Deus, esse projeto não vem do inimigo. Então quando o inimigo tenta nos parar nesse projeto, é Deus falando conosco: você está agarrado nas minhas mãos, você está cercado por mim, você está protegido por mim. Então mesmo que o inimigo tente colocar sobre a tua mente, tu não vai chegar lá. Deus pela minha boca hoje está falando: tu vai chegar, tu vai cumprir, porque esse projeto é meu na sua vida, esse projeto é meu para a tua casa, esse projeto é meu sobre a tua família, sobre a tua parentela, e é através de você que esse projeto vai ser concluído. Com esse projeto, Celso, é Canaã te esperando, é Canaã dizendo lá: aqui estou te aguardando. Mas quem me faz levar a Canaã, Celso, é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus o Nazareno, aquele que desceu na terra, aquele que foi crucificado e morto por nós, dizendo para mim e para você: os teus pecados foram pagos na cruz do Calvário, a tua presença ainda está diante da minha presença. Você não pode parar, você não pode dar ouvido ao inimigo. O inimigo quer colocar isso na tua mente: para, desiste, porque a caminhada é longa. Mas hoje eu vim aqui para te dizer: a caminhada pode ser até longa, mas tem um Deus que te guarda na caminhada, tem um Deus que te protege na caminhada, tem um Deus que te cerca na caminhada. É por isso que a Bíblia vai dizer que quando Satanás lança a seta, Deus já desceu lá na lança, já preparou
de Terá para Abrão meu pai está me tirando de Ur e quer me levar para outra cidade. Mas eles não entendem que Deus está trabalhando implicitamente, é Deus falando: Terá, o que você quer fazer, o projeto não é teu, mas sou eu colocando em você para levar a promessa que é Abrão para Canaã. Existe uma promessa para nós nesta noite, e essa promessa é: vou te tirar de Ur dos Caldeus e te colocar no meu centro do meu propósito. É Deus nos falando nessa noite. Existe um propósito, e o propósito é: está no deserto hoje, mas amanhã vai dar o grito de vitória. Está na luta hoje, mas amanhã vai dar o glória da vitória. Está na dificuldade hoje, mas amanhã vai dar o aleluia da vitória. Então, no seu capítulo 12, Deus vai dizer para Abrão: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Terá chegou agora em Harã, junto com Abrão. Só que Deus está dando uma palavra para Abrão. Só que nós analisarmos o texto, nós vamos pensar que Deus está chamando Abrão em Harã. Mas não. E eu dou embasamento para isso. Atos 7:2. Estevão, junto aos sumos sacerdotes, vai dizer: o Deus da glória apareceu a Abrão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, quando estava ainda em Ur dos Caldeus. E que chamada é essa que Deus está fazendo para Abrão em Ur dos Caldeus? A chamada é essa, implícita. É Deus utilizando alguém, que é Terá, para levar a promessa que é Abraão para o projeto em Canaã. E isso nós nunca vamos entender. Quando a gente está num processo de dificuldade, Deus fecha a porta, Deus faz perder emprego, entra uma doença na vida, a família começa a brigar do nada. É Deus falando: eu estou nesse projeto. Se eu não entrar nesse projeto, se eu não causar tudo isso, tu vai ficar no mesmo lugar para a vida toda. Mas eu preciso te colocar no meu projeto. O deserto é grande, mas é projeto de Deus. A dificuldade dentro da família, mas é projeto de Deus. Porque esse projeto, Celso, é Deus te mostrando que tem algo maior para você, é algo grande para você. É por isso que ele começa a bagunçar tudo. Mas bagunçar a nossa mente é o inimigo que está fazendo. Mas o bagunçar na mente de Deus é: você acha que é um inimigo, mas é o Senhor Deus Todo-Poderoso que está bagunçando tudo, para que você abra os teus olhos espirituais e comece a caminhar para Canaã. Aleluia! Então, Atos 7:2, Estevão está falando isso. E Gênesis 15:7 vai dizer: Deus, é o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, Abrão. Sou eu mesmo que te tirei do Ur dos Caldeus. Não é o inimigo, mas sou eu. Só que nesse tempo Abrão ainda não se mandava, ele estava sob a tutela do seu pai. E Abrão está cumprindo o que está escrito na Bíblia: honrai pai e mãe. Então Abrão não pode tomar a frente do seu pai. Aleluia. Abrão não pode tomar a frente da sua família, daquele que tem a responsabilidade legal sobre ele. Então, quando Deus vai agir, é quando Terá vem falecer. Terá viveu 205 anos. Com 75 anos, é aí que Deus aparece para Abrão e Ur e fala: você precisa sair da casa do teu pai, da tua parentela. E existe uma promessa para você, que é terra de Canaã. Então, 205 anos viveu Terá e faleceu. E com 75 anos, Deus está chamando Abrão. E a gente é apressado demais para tentar fazer aquilo que a gente não deveria fazer. Existe um tempo para Deus aparecer para Abrão e falar: agora é a minha vez de tratar contigo e te levar para Canaã. Porque Terá vai parar em Harã. Terá querer ir para Canaã. Só que Terá para em Harã. Por que Terá para em Harã? É porque a promessa de Abraão é além do que o teu pai esperava. A mente do pai era: eu vou para Canaã. Mas na mente de Deus é: você vai parar em Harã, porque a promessa está com Abraão.
A tua mente hoje pode passar: será que eu parei aqui? Não. Pela minha boca Deus está dizendo: a tua promessa ainda está de pé e você vai avançar. Aleluia! Não é esse problema que vai te parar, não é essa dificuldade que vai te parar. Esse momento que você parou para descansar, hoje Deus está falando pela minha boca: levanta a cabeça, olha para o alto e siga para Canaã. Como é que é seguir para Canaã, Celso? É a partir de agora mudar a minha mentalidade. Já parei de orar, vou voltar a orar novamente. Já parei de buscar no monte, vou voltar a buscar no monte. Já parei de jejuar, vou voltar a jejuar. É por isso que Deus disse: eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. É Deus falando: já que você quer ir para Canaã, se posiciona agora na minha presença. Busca mais a minha presença. Dá ouvido mais a minha voz. Se conforme agora na minha presença. Suplica a minha presença. Suplica a minha vontade. Para que tu veja que eu vou te tirar desse deserto e te levar para a terra prometida. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Só que isso, essa promessa foi gerida no céu. Antes de ser implícita para Abraão. Porque em Jeremias 1,5, Deus vai falar assim: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu tinha escolhido. É Deus dizendo a Jeremias: Jeremias, primeiro tu foi formado nos céus, para depois você ser formado no ventre. É Deus falando para mim e para você: antes de você nascer, você já foi separado nos céus. E quando você foi separado nos céus, foi aí que eu coloquei você no ventre. Então tu não nasceu por acaso. Tu não é um acaso perdido. É Deus falando: eu que te separei e te escolhi. Aleluia! Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, Jeremias. E antes de você nascer, eu te separei. Olha o que Deus está falando. Antes de você vir à luz deste mundo, você já foi separado nos céus. Tu foi escolhido nos céus. Tu foi separado nos céus. E isso você já vem com um projeto. Você foi designado ser profeta às nações. Então existe uma chamada para mim e para você. E essa chamada Deus revela. Revela quando, Celso? Quando a gente se separa da iniquidade. Quando a gente se separa da boca imunda. Quando a gente se separa das brigas. Quando a gente se separa das dissensões. É Deus nos falando nessa noite. Quer saber o meu projeto para a tua vida? Seja separado. Seja separado como Jeremias. Seja separado como Pedro. Seja separado como Tiago. Seja separado como Jesus. Você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Nós somos a imagem e semelhança dele. É por isso que o diabo fica revoltado, porque a gente peca todo dia e lá de cima o Senhor está dizendo: você foi lavado e remido pelo sangue. Aleluia! Você foi separado e escolhido por ele. E quem é separado e escolhido por ele, a intimidade, o relacionamento, as dificuldades são maiores. Aí você não entende por que eu passo por isso, porque você é escolhido. Porque eu passo por isso, porque você foi escolhido. Porque a minha vida é sempre mais difícil, tem mais dificuldade do que a do irmão. É porque você foi separado. Então antes de você pisar os pés na terra, você já foi separado nos céus. Então entenda, Jeremias, o que é separado nos céus não se contamina com a terra, não se entrega às bebidas, não se entrega ao cigarro, não se entrega às drogas, às prostituições.
Quem é separado nos céus vive uma vida de santidade. Eu errei, mas eu peço perdão. Eu pequei, mas eu me arrependo. Eu sei que a palavra está dura, mas essa é a palavra que transforma. É a palavra que nos coloca no centro da vontade do Senhor. Mesmo eu pecando, eu não assumo que eu sou pecador, mas eu assumo que o sangue foi lavado, porque a nossa carne grita todos os dias para pecar. Isso foi culpa de Adão e Eva, mas eu assumo minha responsabilidade quando eu peco. Eu errei, Senhor, porque eu quis errar. Eu pequei porque eu quis pecar, mas não joga a responsabilidade em cima do outro. Faça como Davi. Eu errei, Senhor, me tira-me tudo, só não me tira a tua presença. É Davi entendendo, a presença dele é que me sustenta, a presença dele é que me guarda, a presença dele é que me coloca de pé, a presença dele que me faz respirar, é a presença dele que me faz trilhar os caminhos da perfeição, é a presença dele. Aleluia! Glória! É por isso que Jeremias, em algum certo momento do seu capítulo 20, e no seu verso de número 9, ele vai dizer: não mencionarei mais, e nem falarei seu nome, mas existe um fogo que arde em mim, que é retido nos meus ossos. Olha o que Jeremias está dizendo. Por passar por tanta dificuldade, pregar tanto e ninguém dá ouvidos à palavra dele, ele fala: essa eu não vou mais falar no teu nome, não vou mais falar no teu nome. Mas quando eu pensei nisso, o meu coração ardeu, e os meus ossos mostraram que estão em chamas de fogo. É Jeremias dizendo: não tem como eu não falar no nome dele, porque quem é transformado, quem está no centro da vontade dele, não pensa mais no futuro Jeremias, mas pensa agora no Jeremias transformado. Quero ver quem está transformado nessa noite. Dá um glória a Deus, dá um aleluia, porque enquanto você está aqui glorificando, enquanto você está aqui dando aleluia, eu creio que Deus está trabalhando onde eu não posso trabalhar. Eu creio que Deus pode estar fazendo onde eu não posso fazer. Esse é o nosso Deus. Enquanto você está aqui, Ele está abrindo portas para você. Aí você sai por essa porta e não entende por que abriu essa porta. É simplesmente porque você chegou nesse culto e você está entregando a melhor adoração para Ele. Você está louvando a Ele, você está dando aleluia para Ele. Você não está olhando para as suas dificuldades, mas você está crendo que Ele irá fazer mais na sua vida. Aleluia! Oh Jesus, eu creio. Então vai chegar um momento que Abrão e Ló vão se separar. E a terra vai dizer, a Bíblia vai dizer que eles vão ter tantas coisas, os bens são tantos, que eles não conseguem sustentar mais o mesmo local. Só que olhando essa parte, Deus fala algo comigo. Que existem pessoas ao nosso lado que também vai nos fazer ser próspero, mas não que a prosperidade esteja sobre nós, mas com quem nós estamos andando, a prosperidade dele acaba nos afetando também. Então eu tenho que começar a olhar com quem eu ando, com quem eu caminho, com quem eu tenho relacionamento. Esse relacionamento não é um relacionamento em que fala só de coisas mundanas, mas que nos fortaleça espiritualmente. Ló é sobrinho de Abrão, e o seu tio vê milagres. Ló vê milagres sobre a vida do seu tio. Só que vai chegar em determinado momento em que eles têm tantos bens que os pastores deles começam a brigar. E isso me intrigou, porque nem todo bem e prosperidade que vai existir em nossa vida vai trazer benefícios. Às vezes vai trazer dissensões entre os próprios irmãos. E essas dissensões a Bíblia me mostra. Quando Ló tem os seus pastores, Abrão tem os seus pastores, mas eles são tão ricos que eles ficam brigando.
Como é que é isso? Ter tanta prosperidade, mas vivem brigando. Tem tanta coisa boa, mas vivem brigando. É por isso que Salomão disse: eu tive tanta coisa, e isso é tão fútil diante da presença do Senhor. Eu não estou dizendo que a gente deve mendigar, mas eu estou dizendo que quando você for muito próspero, toma cuidado, porque vai existir dissensões, vai existir brigas, contendas, e nós temos que ter a sabedoria em deixar esses momentos não interferir no nosso momento com Deus. É por isso que nesse momento eles vão olhar e vão falar assim: Abraão vai falar para Ló, escolhe para onde você quer ir. Porque Abraão entendia que a promessa estava sobre ele e não sobre Ló. Ló está andando errante pelo caminho, mas deixa eu melhorar mais um pouquinho. Ló está caminhando os caminhos de Abraão. Porque se Ló entendia que a promessa estava sobre Abraão, ele diria: eu vou terminar com essa contenda e nós vamos continuar caminhando juntos. Mas Ló entende: eu não quero mais, eu prefiro escolher um caminho. E o caminho que Ló escolhe é águas limpas, campinas boas, aos olhos de Ló. Porque se Ló olhou para o sul, Ló viu deserto, e para Ló era: lá não prospera, lá não tem nada. Mas quem está olhando para as campinas está dizendo: lá é bom, lá é perfeito, lá é bom para a gente ficar, passar, passear, viajar, lá é maravilhoso. Mas quem olha para o deserto não tem nada de bom, é só areia, é só terra na cara, é só vento quente na cara. Mas Ló não entendia que no deserto Deus faz cair maná, é do deserto que Deus aparece, é do deserto que Deus se apresenta. Deus não olha para as campinas regadas, Deus olha para o deserto. Então deixa eu te falar algo nessa noite. Se você pensou que no deserto tu estava sozinha, através dessa palavra Deus está dizendo: eu estou te vendo, eu estou te acompanhando, eu estou te guardando, e nesse deserto vai cair maná. Eu profetizo o maná dos céus para a tua vida hoje. Eu profetizo algo novo para a tua vida hoje. Eu profetizo que do nada o Espírito Santo vai fazer tudo hoje. Aleluia! Eu creio, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, capítulo 16. Sarai vai chegar e vai dizer: o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Só que Gênesis 11, versos de número 30 ou 31, a Bíblia vai dizer que Sarai era estéril. Só que no capítulo 16 ela está dizendo: o Senhor tem me impedido de gerar. No capítulo 15 o Senhor fala para Abraão: Abraão, o seu filho não vai ser o Damasceno Eliezer, vai vir algo de você. Então por que Sarai está tentando passar à frente da promessa de Deus? Se no capítulo 15 Deus já falou: você vai gerar, Abraão. E no capítulo 16 Sarai está falando: o Senhor tem me impedido de gerar. Entenda algo: Sarai quer gerar no momento dela, não no momento de Deus. E quando a gente quer gerar não no momento de Deus, a gente atropela as coisas, a gente faz as coisas erradas. E o tempo de gerar é um tempo precioso para Deus, porque gerar é como Jesus disse, os frutos. O certo é que a árvore dê fruto, mas para eu dar fruto, eu preciso que Deus me libere a dar fruto. Eu quero muito dar fruto, eu quero muito pregar, eu quero muito fazer a obra, mas existe um tempo determinado para você fazer tudo isso. Então Sarai está falando assim: o Senhor tem me impedido, mas no capítulo 11 a Bíblia está dizendo: ela era estéril. Se ela está dizendo que o Senhor tem me impedido, então ela está crendo que eu não estou gerando porque o Senhor não está permitindo. Mas já que o Senhor não está permitindo, eu preciso dar um jeitinho. Era o que a gente estava conversando aqui. No mundo a gente dá jeitinho.
Mas na palavra, vida crente, a gente não dá jeitinho, a gente espera o Senhor dar um jeito. Aleluia. A gente não precisa burlar o sistema. É o Senhor que burla o sistema. Amém. A gente não precisa de prefeito, vereador, deputado. A gente só precisa do Rei dos Reis. Amém, Senhor. Então, para gerar para Saraí, eu quero gerar no meu momento, na hora que eu quero. Então ela vai pegar Agar e vai entregar Abrão. E ela fala, eu me edificarei com aquilo que ela gerar. Só que a gente não pode se edificar com aquilo que o outro gerou. Porque aquilo que o outro gerou causou dor, causou lágrimas. E gerar 9 meses dói quando tem contração. E quando a mulher vai ter um parto normal, ela sente dor. Então gerar não é gerar de qualquer forma. Gerar você chora. Gerar você sente dor. Gerar existe um tempo. Para ela era 9 meses, mas tem gente aqui que já está 10 anos sem gerar. E está tentando dar jeitinho para gerar. E Deus pela minha boca está dizendo, não adianta dar jeitinho, porque se você der jeitinho, as coisas vão acontecer do jeito que você não gostaria. Forte isso aí. Então Saraí está falando, eu quero gerar agora. E Deus está falando, você tem um livre-arbítrio, mas você vai sofrer as consequências. E que consequências Saraí vai trazer para dentro da tua casa? É a consequência de, viu que deu errado o gerar da outra, que a outra agora não quer entregar o filho, porque a outra sabe a dor que sentiu, então ela quer se edificar pela dor do outro, mas não quer sentir a dor que está gerando. E isso me faz pensar um pouquinho, porque quando eu quero gerar, dói. Eu passo por deserto, eu passo por luta, eu passo por enfermidade, eu passo por portas fechadas, e isso é o momento de gerar. Mas também eu já falei aqui, que nesse momento de gerar, é um momento de deserto, onde Deus está contigo no deserto, te olhando, como Ele estava com Abrão no deserto. Então quando eu quero gerar do meu jeitinho, as consequências que eu faço, eu vou trazer para a minha casa. E as coisas que eu vou trazer para a minha casa, não é agradando a Deus, mas é agradando ao diabo. Porque é o que o diabo quer, destronar as famílias, acabar com as famílias. Então o que você gera hoje, do jeitinho teu, você traz consequência para a tua casa, onde o diabo está dizendo no teu ouvido, faz sim, vai lá sim, faz isso sim. E hoje pela minha boca o Senhor está falando, não faz não. Aleluia. Não faz isso não, porque tem consequências graves para você nessa manhã. Não faz isso não, espera o Senhor dar um jeitinho dele na tua vida. Espera o Senhor te mostrar o caminho certo para esse negócio. Existe só um momento, aí são tempos, são 9 meses, 10 anos, mas um momento que o Senhor entrar nesse negócio, esses 10 anos, 1 ano, 5 anos, vai parecer que foi apenas um dia. É isso que o Senhor faz. Algo que há muito tempo levado, daqui a pouco a gente volta sorrindo. Algo que a gente vem chorando, daqui a pouco a gente volta sorrindo, alegres, com os olhos rindo, com os nossos lábios formoseando a nossa face. É nessa noite e nessa manhã que o Senhor está te dizendo, não dá jeitinho não. Espera o Senhor fazer a tua vida. Espera o Senhor entrar nessa luta. Então é isso que Sarai e Agar está acontecendo. Sarai está tentando dar um jeitinho e vai trazendo um problema para a sua casa. E quando o problema acontece, Sarai agora vai pegar a responsabilidade e vai jogar sobre o seu marido, dizendo, por que tu não me impediu de fazer isso? Simples. Porque aquilo que Sarai está querendo fazer, a intenção do coração de Abrão já estava querendo há muito tempo. E qual era a intenção do coração de Abrão? Era deitar com Agar. Porque quem não quer fazer promiscuidade, rejeita. Mas quem quer, aceita. Então esse era o problema. Era como Adão e Eva. Adão tem uma promessa de Deus falando, Deus falou para Abraão, não come do fruto. Adão nunca comeu do fruto. E vem a serpente e fala no ouvido de Eva, o que vocês não podem comer? A serpente nem sabia o que era.
Mas a Eva se permitiu ser levada pela fala da serpente. Então Eva fala: a gente não pode comer do fruto. E o fruto é da árvore do meio. Então calma aí. Existem coisas que o diabo não sabe, mas ele tem a intenção de descobrir. Ele só vai saber se a gente abrir a boca. Então essa é a intenção de Eva. Já que eu já falei que não é, então eu vou comer do fruto e vou dar para o meu marido. E o marido come. Por que o marido come? Porque quando ele olhou também viu que era boa. O pecado é assim. A gente olha e vê que formoseia, é lindo. Mas quando a gente entra e se machuca, para que eu fiz isso? Por que eu entrei? Por que eu fiz? Por que eu não parei? Então nessa manhã o Senhor está falando: fique parado, não faça nada, deixa que eu trabalho na sua vida nessa manhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O povo está preocupado com a chuva, né? Glória a Deus que está chovendo, né? A chuva de bênção, né? Vamos ficar de pé. Hoje está tudo travado. Mas a cabeça se levantou para cair. Em nome de Jesus. O som não quer mais pegar ali, mas a gente louva assim o som, né? Nós temos voz, estamos falando. É só isso que a gente precisa abrir a nossa boca para o diabo ser envergonhado, né? Não sei se vocês sabem louvar esse hino, mas vamos lá, vamos comigo. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das séries faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz que te dá o escape, o livramento. Oh, aleluia. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Aleluia. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Diga. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, Aleluia. aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das séries faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Aleluia. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá O quê? nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz que te dá escape e livramento. Aleluia. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Mais forte, amém, gente? Mais forte. Deus é